Histórica, com o segundo doutorado em Arqueologia Clássica pela USP, Universidade de São Paulo. Participa de diversas escavações no Oriente Médio, chegando hoje. Ele chegou de Israel, peguei ele no aeroporto, vindo de Israel, veio para cá, não conseguiu descansar ainda, mas ele falou para mim que a mente está tranquila, a mente está descansada, o corpo está meio quebradinho, né? O corpo está meio quebradinho, mas a mente está tranquila para compartilhar com a gente a palavra de Deus e aquilo que a arqueologia tem confirmado da palavra do Senhor. Também o pastor Rodrigo, ele é autor de diversos livros, inclusive ao final, depois do nosso ciclo de perguntas que a gente vai abrir, ele também tem alguns livros que ele... Um livro, né? Só que você trouxe? Só trouxe um. Ele vai apresentar, se os irmãos quiserem adquirir também, assim como fizemos na terça-feira, ele vai autografar. Para quem quiser que o livro seja autografado, ele estará aqui à disposição. Ele é bem-vindo entre nós nessa noite? Amém? Então vamos já recebê-lo e receber também a palavra que ele tem para ministrar o nosso coração. Fique à vontade. Glória a Deus. Boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos. Essa questão da mente estar cansada, ontem eu estava testemunhando uma coisa interessante. Eu estava em Eilat, que é uma cidadezinha na fronteira entre Israel e o Egito. Eu peguei um avião, fui a Eilat e voltei para Tel Aviv para viajar para cá. E tinha um senhor comigo, um empresário, muito obrigado. E ele estava assim, admirado de ver as casas ali, não só Eilat, mas outras casas, não só Eilat, mas outras cidades em volta ali. Você tem o Kibbutz de Yotvetá, que é o Jovatá, que aparece na Bíblia aí. Você tem Hebron, você tem muitas coisas ali que e ele fala assim, mas que país fantástico. E você até olha a Jordânia do outro lado, é só um deserto, mas Israel aqui tudo... E vocês sabem que o sistema de gotejamento foi inventado pelos israelenses. Uma vez um israelense estava trabalhando num kibbutz, num lugar deserto, e ele viu no meio do nada assim uma árvorezinha. Ele pensou, por que aquela árvore está conseguindo sobreviver aqui? E ele notou que a mangueira que passava perto da árvore tinha um furinho. E por um acidente, ou providência, aquele furinho deixava cair uma gotinha. E aquilo alimentava aquela árvore, ela ficou frondosa e falou, uau, eu posso inventar isso aqui através do sistema de gotejamento que é usado no mundo inteiro. Você vê no Nordeste você não vê o clima árido que vem em Israel, mas em Israel você vê muito mais vegetação do que no Nordeste do Brasil. E a terra daqui é muito melhor do que a de lá. Mas sabe o que é você andar na cidade assim, ver grama, como se estivesse na América, que os Estados Unidos pegam aquela graminha, tudo. E eu lembro que esse amigo que estava lá, mas que fantástico isso aqui, mas olha, mas olha essa terra. Eu falei assim, olha, você está cumprindo uma profecia aqui. E eu vou ler com os irmãos aqui, isso aqui não fazia parte da minha palestra não, mas já que o pastor Paulo falou da questão de... Eu me lembrei do Vale de Ossos Secos de Ezequiel, vocês lembram? Coloca o espírito e os ossos secos voltam a ter energia, a mesma energia que eu estou para pregar aqui hoje à noite. Mas, antes de ler do Vale de Ossos Secos, eu queria ler alguns versículos com os irmãos, do capítulo anterior, o capítulo 36, que eu li para ele lá, li no local. No capítulo 36, começa assim, vou ler só alguns versos. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. E ali a região do deserto do Negev, do deserto do Arabá e do deserto da Judéia, tem muitas montanhas mesmo. Israel tem uma cordilheira de montanhas, uma cadeia de montanhas de um lado, uma cadeia de montanhas de outro lado, e no meio você passa o val do Jordão, e você tem aqui do lado o val do Jezreel, o vale do Jezreel. Então, a gente lendo isso ali no local, a palavra de Deus, ó montanhas, ouvi a palavra do Senhor olhando as montanhas ali. Se alguém quiser ver algumas fotos depois, eu coloco lá no Rodrigo Silva Instagram, mas não é foto assim de turismo, não. Sabe, não é aquele negócio, olha, eu fui à Disney. São fotos que eu coloco para ilustrar passagens da Bíblia. E a prova maior é que o rosto fala isso, que eu cheguei no aeroporto hoje, a minha mala para fazer o voo doméstico, que eu cheguei no Rio de Janeiro, estava excedendo 5 quilos. Eu vou ter que tirar, pagar R$100, eu não tenho dinheiro para isso. Aí o rapaz, não, pode colocar. O avião não vai cair por causa de 5 quilos a mais na sua mala. Eu falei, obrigado, mas nem todo mundo tem essa sensibilidade. Ele falou assim, não, é porque eu estou percebendo que você está chegando do exterior. Eu falei, estou mesmo. E você não está com cara de quem foi a passeio.
Aí veja, continue lendo comigo, olha, Ezequiel 36, versículo 2 agora. Assim diz o Senhor: visto que os inimigos contra vós disseram, bem feito, também os mesmos lugares altos serão a vossa herança. Deus falou que ia dar tudo aquilo ali para Israel. Verso 3, porquanto profetiza e dize, assim diz o Senhor, visto que vos assolaram e preocuparam a bocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios patrulheiros e na infâmia dos povos, portanto ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, e às correntes e aos vales, e aos lugares desertos e desolados, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor, certamente no furor do meu zelo, falei contra vós, o resto das nações, e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria e de todo o coração menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Olha o que Deus está falando de onde? De Edom. O que Edom fez? Tomaram a minha terra. Sabe o que é Edom? É a Jordânia. E se você estudar a história do moderno Estado de Israel, quando houve a conquista de Jerusalém, toda a parte sul, onde eu estava lendo esse verso, pertencia à Jordânia, pertencia a Edom. Israel tomou de volta as terras, tanto é que você vê lá o que era antes Jordânia, e hoje voltou a ser Israel. Jordânia é Edom, e a Bíblia falava que Edom tomou as terras de Israel. Olha o que diz então, verso 6, portanto profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros e às correntes, assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor, levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas, mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, o que está prestes a vir. Ou seja, o que eu vi hoje é cumprimento de profecia. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Quando Ezequias fez essa promessa para os desertos, era impossível falar que aquilo ia ser semeado. E hoje ali você tem plantação de tâmara, você tem plantação de azeitona, você tem plantação de cebola, tem plantação de melão, um monte de coisa que inclusive é exportado para o Brasil, até banana. A profecia de Ezequiel. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel. Sim, as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais entre vós. Até um zoológico tem lá hoje. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-ei habitar como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais desfilhareis. Assim diz o Senhor, visto que dizem, tu és terra que devora os homens, é terra que desfilha o seu povo, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor. Não te permitirá jamais que ouça a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos homens, nem mais farás tropeçar o meu povo, diz o Senhor. E a palavra continua dizendo que as pessoas que passassem por ali iam se admirar e falar, que cidades estão edificadas sobre o deserto. E quando aquele senhor estava assim, admirado, eu falei, você está vendo o cumprimento da profecia. E fala mais, Deus fala assim, eu não estou fazendo isso por amor de vocês não, mas por amor do meu nome. Porque Israel não foi fiel, mas Deus é fiel. Ele fez uma promessa a Abraão. Amém? Então, se ele fez isso no passado, por que não fará no presente? Temos que crer. Irmãos, eu estava falando com o pastor Paulo hoje, o budismo pode existir sem Buda. A matemática pode existir sem Pitágoras.
Mas a filosofia pode existir sem Sócrates, mas o cristianismo não vive sem Jesus e a história real de Jesus. Por isso que nós vamos ver aqui alguns achados arqueológicos, inclusive, a minha editora está sentada aqui, nós vamos ter que já fazer uma atualização do livro, porque semana passada teve um achado arqueológico em Israel e é o primeiro lugar no Brasil que eu estou revelando esse achado, vai ser aqui, na Igreja Assembleia de Deus de Santo André. Vocês vão saber qual é. Então o livro que eu escrevi sobre a arqueologia da vida de Jesus não contempla esse achado, porque foi semana passada. E eu não sou profeta nem filho de profeta, senão eu já tinha colocado lá antes, né? Vamos ver um pouquinho sobre a arqueologia bíblica. Primeiro eu vou começar pela negação. Quando eu falei pela primeira vez aqui, há 4 anos atrás, eu falei, irmãos, eu não vou dizer porque eu creio na Bíblia a partir da perspectiva cristã. Eu vou falar o que os ateus dizem contra a Bíblia. E alguns irmãos ficaram até chocados, que a primeira metade da minha palestra era só criticando a Bíblia. E depois eu peguei todos aqueles argumentos e mostrei que eles, ao contrário de desmentirem, estão a favor da palavra de Deus. Então hoje eu vou falar também como é que os críticos dizem. Você tem esse arqueólogo aqui, Zev Herzog, que ele é arqueólogo da Universidade de Tel Aviv. Ele diz assim: isto é o que os arqueólogos têm aprendido de suas escavações na terra de Israel, que os hebreus nunca estiveram no Egito, que nunca conquistaram a terra de Canaã numa campanha militar, que não foram nenhum conjunto de 12 tribos de Israel. Quando você pega um professor de arqueologia de Tel Aviv, israelense, com doutorado na área falando isso, a impressão que passa é o quê? Que crente só estuda lição da escola sabatina se for adventista, da escola dominical se for da assembleia, e a Bíblia e ouve pastor e não tem cultura. E você hoje, eu tenho certeza que 80% dos jovens dessa igreja aqui fazem faculdade e devem estar na universidade pública. E você deve ter um professor com muita retórica de história, de filosofia, que está falando assim, esquece essas coisinhas de igreja, isso é bobagem. Vamos ler Foucault, vamos ler Nietzsche, vamos ler os grandes filósofos, isso tudo é bobagem. E você ouve aqueles homens com PhD, com doutorado, com pós-doutorado, e fala assim, uau, realmente a minha fé parece uma ilusão, porque aqui você só está acostumado com a irmã Maria, né, com a Bíblia debaixo do braço, que fala com o português errado e tudo mais, e lá aquele professor exímio, parece que é ali que está a verdade, e que aqui você só está sendo enganado, e você só é crente porque acostumou a ser assim, mas em breve você vai largar a igreja. E pior, quando você vai para algumas revistas super desinteressante, o nome aqui é de propósito, a revista História Viva e outras mais, olha lá, Bíblia passada a limpo. Descobertas recentes da arqueologia indicam que a maior parte das escrituras sagradas não passa de lenda. Religião, 10 razões para rever a Bíblia. E eu podia mostrar outras capas mais. O que eu fico chateado com essas revistas, eu vou falar com vocês o que é. É a falta de transparência jornalística. Porque não é unanimidade. Nós já sediamos, junto com a Moriá Center, 2 congressos internacionais de arqueologia bíblica na Universidade Adventista de Engenheiro Coelho. E com arqueólogos israelenses que foram, inclusive o segundo foi agora, no dia 17 de novembro terminamos, arqueólogos que escavam, que estão fazendo o trabalho de arqueologia e que dizem, a arqueologia confirma a história da Bíblia. Agora, interessante, quando eu trago esses arqueólogos ao Brasil, a Moriá Center também está conosco nisso aí, não é eu que trago sozinho. Por exemplo, o professor Joseph Garfinkel foi meu professor. Eu trouxe aqui no passado e ele descobriu um possível palácio de Davi no norte. Vou mostrar esse lugar para vocês. Famosíssimo, um arqueólogo renomado de Israel. Ele veio para cá, a assessoria de imprensa da Universidade Adventista pôs o release em várias... O único que aceitou entrevistá-lo foi o pastor Heber Cocarelli para a RIT. Agora eu vou mostrar o contrário. Veio um arqueólogo ao Brasil chamado Israel Finkelstein. Há outro que eu trouxe agora, que veio agora, já veio 2 vezes ao NASP da palestra, Adolfo Reutemann, que é o curador dos manuscritos do Mar Morto. Já ouviram falar nos manuscritos do Mar Morto? Existem 4 pessoas no mundo que têm a chave do cofre onde ficam os manuscritos. Adolfo Reutemann é o chefe deles. Ele veio. A revista Veja não publicou uma linha. A Super Interessante não publicou uma linha. O jornal Folha de São Paulo não publicou uma linha. Mas Israel Finkelstein, que desmente a Bíblia,
Veio à Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, saiu nas páginas amarelas das revistas, saiu em tudo enquanto é noticiário e tudo mais. Ora, eu não estou falando que você tem que mostrar que todo mundo concorda com a Bíblia, mas seja transparente, mostre pelo menos que tem os dois lados. Por exemplo, aqui está o professor Joseph Gaffin, que eu havia falado com vocês, foi meu professor lá da Universidade Hebraica, e a professora Eilat Mazar, que está escavando agora em Jerusalém. Só estou dando dois exemplos. Mas se eu pegar aqui, olha, esses autores aqui são autores arqueólogos que não concordam com a historicidade da Bíblia. Você tem, por exemplo, Philip Davis, Lester Grabe, Niles Lench, Thomas Thompson, Keith Whiteland, Niall Silberman. Agora você tem também outros que têm doutorado, são renomados e que concordam com a historicidade da Bíblia. Kenneth Keaton, William Dever, Edwin Yamauchi, Alan Millard, James Hoffmeyer, Amihai Mazar, Wiseman. E por que esses não aparecem? Só aparecem os outros. Sabe, eu acredito o seguinte: o primeiro problema é que nós vivemos um mundo que está querendo sensacionalismo. E eu até fiquei feliz, pastor, eu vou falar aqui, eu fiquei feliz de ver a igreja cheia. Falei com ele, porque com a chuva, infelizmente assim, se tem um cantor famoso gospel que vem, lota. Que não cabe, nem tem que orar para não vir mais gente, porque senão não vai caber. Mas vamos fazer um estudo sobre o Apocalipse, aí vem a metade dos bancos. Traz um pregador só para ficar fazendo barulho e tudo mais, lota. Mas para falar de estudo não tem. Então, quer dizer, o povo de Deus hoje está morrendo de inanição da palavra de Deus. Já dizia o reverendo Augusto Nicodemos, nunca o povo de Deus louvou tanto, nunca cantaram tanto, nunca deram tanto amém, tanto glória, tanto aleluia, e nunca foram tão analfabetos da Bíblia Sagrada. Infelizmente. Faça um sermão baseado em Sofonias e veja quanto tempo a igreja demora para achar ou acessar, que agora é aqui, né? Entende, irmãos? Então a gente tem que estudar a palavra de Deus. Vocês sabiam que teve um teste nos Estados Unidos e que agnósticos e ateus tiraram pontos muito maiores em conhecimento bíblico e teológico do que cristãos e conservadores? A nota máxima que os ateus tomaram de 0 a 25 foi 24. Os cristãos ficaram de 20 para baixo. E aí? Então eu parabenizo a igreja aqui que o pessoal veio. Muitos com certeza voltando do trabalho, cansados, estamos aqui. Então por que estou mostrando? É que hoje o mundo quer sensacionalismo, quer holofote. Aí é o seguinte, se eu escrever a história das Assembleias de Deus no Brasil, talvez uma meia dúzia dos irmãos aí mais velhos vão ter interesse em ler. Bacana. Mas se eu escrever assim, a verdadeira história da Assembleia de Deus, aquilo que o pastor nunca queria que você soubesse, acabou. Eu estou rico em 2 dias. É verdade ou não é? Porque as pessoas hoje felizem história. Então, falar que você tem arqueólogos que dizem que a Bíblia está correta, isso não vai atrair atenção. Agora, um arqueólogo está desmentindo tudo da Bíblia, vira páginas, é super interessante. Porque o pessoal quer sensacionalismo. Outra razão desse tipo de declaração, existe alguma questão política hoje em Israel. Vocês sabem que o Yasser Arafat era um que falava que a ideia do judaísmo original em Jerusalém é um mito religioso usado para justificar a ocupação e o colonialismo. Porque tem aquela briga dos palestinos dizendo que eles estavam lá antes dos judeus. Vocês sabem que, olha, o mundo árabe nega que houve o holocausto, nega que houve o primeiro templo de Salomão, o segundo templo de Salomão. Não houve templo. Os judeus chegaram depois e contaram essa história deles aí. Até um amigo israelense meu contou uma piadinha, porque tem muito beduíno lá e eles são árabes, às vezes são muçulmanos e muito roubam, né? Aí diz que contaram uma piadinha que quando Moisés desceu do Monte Sinai, os beduínos incitaram o povo a adorar o bezerro de ouro. Aí os beduínos revoltaram falando, isso é mentira, mentira, não havia beduíno nessa época. Esse é o ponto. Mas os hebreus já havia. Esse é o ponto. Então tem uma questão política, não é interessante confirmar a história da Bíblia, porque se você confirma a história da Bíblia, segundo o argumento desses aqui, você pode incitar os loucos. Por que Yitzhak Rabin foi morto?
Yitzhak Rabin foi morto porque ele queria fazer um acordo de paz com os palestinos, e um judeu radical achava que era uma afronta entregar para os palestinos a terra que Deus prometeu a Abraão, e foi lá e matou Yitzhak Rabin. Então eles têm, eu estou falando que a gente vê isso lá. Não fala que a Bíblia tem razão. É o seguinte: hoje o judeu religioso não segue Bíblia, ele segue ao rabino. Você sabe que o judeu, quando vai para a sinagoga, ele não leva a Bíblia, ele leva o Kiddush. O Kiddush, para quem não sabe, é o livro de orações. O judeu não estuda a Bíblia, ele estuda o que o rabino manda, é o Talmud ou o Midrash, é o que o rabino manda, é a interpretação do rabino. Então, se aconteceu o êxodo, não aconteceu o êxodo, não importa, é a tradição dele, ele vai continuar usando o paiot e fazendo circuncisão e fazendo oração diante do mundo das lamentações, e está tudo bem. Então, para que a gente vai insuflar? É melhor dizer que não teve a história de Israel. Então tem um motivo que eu falei com vocês do sensacionalismo, tem um motivo político. E tem uma outra questão também. Aqui, como falei, é o Joseph Garfinkel, e aqui o campeão dos minimalistas, daqueles que criticam a Bíblia, Israel Finkelstein, que os dois estiveram no Brasil, que eu falei com vocês. O que significa isso? Minimalistas e maximalistas. O minimalista é aquele arqueólogo que acredita assim, que o mínimo do mínimo da Bíblia é verdadeiro e a sua maior totalidade é uma lenda. Por exemplo, existe um homem chamado Davi, mas ele não foi o rei de um reino glorificado, glorioso de Israel, entendem? Então o mínimo. Existe um homem chamado Jesus, mas ele não fez cura, não fez milagre, não ressuscitou, não chamou os apóstolos, não contou as coisas lá. O mínimo eu aceito, o máximo é lenda. Então nós chamamos de minimalistas. Bom, vamos ver algumas questões. O Israel Finkelstein, ele tem uma vantagem sobre os outros arqueólogos, é porque ele, junto com o Niall Silberman, escreve de maneira muito jornalística e populesca. Eu fico olhando alguns autores assim, que quando ele escreve para o povo, ele escreve numa linguagem. Quando ele escreve o trabalho acadêmico, ele escreve outra. E como ele escreve lá, por exemplo, Davi e Salomão, a Bíblia Desenterrada, que no Brasil esse livro, a Bíblia Desenterrada, ficou com a tradução de A Bíblia Não Tinha Razão. E a Bíblia não tinha razão. Percebeu a provocação? E a Bíblia não tinha razão. E ele escreve lá de maneira bem popular, mas já o Garfinkel escreve só livros técnicos. Então, por isso que o outro acaba fazendo mais sucesso. Mas para não ficar aqui só no campo da retórica, eu vou mostrar para os irmãos aqui nessa noite o que os críticos dizem e por que eu, Rodrigo, não concordo com eles, tá certo? Há aqui alunos que o seu professor deve falar isso em sala de aula, você ouve, então, aqui vai. Em primeiro lugar, você sabe que teve o tabernáculo de Moisés no deserto, depois, na época de Salomão, Deus mandou construir o primeiro templo. Então, do ano 1000 a.C. até 500, que é o período em que Babilônia destrói o templo, nós chamamos período do primeiro templo. Depois houve a reconstrução na época de Zorobabel, até a destruição pelos romanos no ano 70. A gente fala o período do segundo templo. Tem outras datações mais específicas, período do bronze, bronze médio, bronze tardio, período do ferro 1, ferro 2, período persa. Mas eu vou falar dessa mais simplificada aqui. Período do primeiro templo e segundo templo. Ok. Você sabe que quando Deus dividiu as tribos de Israel, no começo não havia ainda Jerusalém ocupada pelos hebreus. Vocês sabem disso. Qual foi a primeira capital das tribos de Israel? Já que as tribos estavam lá, cada uma tomou um pedaço da terra, né? Qual foi a primeira capital? Vamos lembrar na Bíblia, hein? Alguém já falou aqui. Siló. Deus colocou a Arca da Aliança em Siló. Deus colocou a Arca da Aliança em Siló. Então as pessoas... É perto de Jerusalém. Então uns 20, 30 quilômetros de Jerusalém. Então sempre nas festas religiosas, as tribos iam para Siló. E ali ofereciam o sacrifício, se encontravam. Foi ali que Ana levou Samuel para trabalhar junto com o sacerdote Eli e os filhos de Eli. Vocês conhecem essa história. Mas depois Davi conquistou a cidade de Jerusalém, que está aqui embaixo. A Arca da Aliança então saiu de Siló e foi para Jerusalém. Depois de Davi,
Salomão construiu um templo e o reino de Salomão foi tudo isso aqui, segundo a Bíblia. Só que os críticos falam que não existiu o reino unificado de Israel nas mãos de Davi e Salomão. Eles falam que isso é mito. E o que eles argumentam? Bom, se Salomão e Davi foram rei de tudo isso aí, onde é que estão as placas escritas? Aqui pertence ao governo dele. Não tem. Estão entendendo o argumento deles? É uma pobreza. Onde é que estão os palácios? Onde é que estão as fortalezas? E em Jerusalém, para ser a capital, vejam bem, se Brasília é a capital do Brasil, o que obrigatoriamente eu tenho que ter em Brasília? Para ser a capital de um grande reino? Palácio. E onde é que está o palácio de Davi em Jerusalém? Se não tem palácio, não pode ser capital de nada. E onde é que estão as sedes regionais de governo? Não tem, isso é mito da Bíblia. Depois da morte de Salomão, na época de Jeroboão e Roboão, você sabe que Israel foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Bom, em primeiro lugar, deixe-me mostrar para vocês uma coisa curiosa que Israel Finkelstein faz. Aqui começa a minha discordância dele. Ele cria uma chamada baixa cronologia, e os irmãos vão entender. Lembra que eu falei que Davi e Salomão estão ali no século 10 a.C., ano 1000 até 950 mais ou menos antes de Cristo, tá certo? Então, vou ilustrar isso aqui. Eu consigo 3 irmãos vêm aqui à frente. Você pode vir aqui à frente? Não é nada constrangedor, não. Pode vir aqui o outro irmão também. Vem aqui, por favor. Por favor. A única coisa que Finkelstein faz é o seguinte. Vem aqui, por gentileza. Olha, aqui está o século 10, que é o período que a Bíblia fala de Davi e Salomão, tá bom? Aqui está o século 9, que é o período já da divisão das tribos, e aqui está o século 8, que é quando os assírios vêm e destroem o reino do norte. Aqui que é a época de Acabe, de Acás, de Ezequias, tá certo? Esse pessoal está tudo aqui. Isaías está aqui. Aqui, quem que estaria aqui? Já seria Roboão e Jeroboão. E aqui estariam Davi e Salomão. Olha o que Israel Finkelstein fez. Israel vem... Eu precisaria de mais um. Vem, por favor, aqui, pastor, por gentileza. Vou colocar o século 11 aqui. Esse século 11 é um século de muita pobreza de construções. Você não vê construções lá. E de repente, de uma hora para outra, começa a explodir fortalezas, palácios, e os palácios são muito iguaizinhos, assim, as construções são iguais. Conhece a congregação cristã no Brasil? Vocês já notaram que todas elas têm o mesmo perfil, a mesma cor? Então você sabe, olha, são igrejas mais ou menos da mesma época e da mesma origem, porque elas estão no mesmo perfil. Você começa a ver as cidades construídas com o mesmo perfil arquitetônico. Então você fala, foi realmente um reino. Agora, o que o Israel Finkelstein faz? Ele pega essas construções que a gente datava aqui do século 10 e joga para cá. Se eu ando a linha do tempo para cá, o que eu faço? O período de pobreza do século 11 passa para o século 10. E o período de riqueza do século 10 passa para o século 9. E o período também de riqueza do século 9 passa para o século 8. Aí o argumento dele é o seguinte: se Davi realmente existiu aqui, não tinha um império. Onde estão as coisas de Davi? Ficou claro para os irmãos aqui ou bagunçou? Porque todos os achados arqueológicos que nós datamos desse período, ele joga para depois de Davi. Só que é uma coisa que eu vou mostrar a vocês que ele está equivocado. E isso me chama a atenção. Os críticos da Bíblia não discordam que o que encontra em solo é igualzinho ao que a Bíblia descreve. O argumento deles é que na cronologia que eles usam, aquilo ali não pode ser do tempo que a Bíblia descreve. Entenderam? Ficou claro? Obrigado pela participação de vocês. Só para ficar mais didático isso aqui. Essa é a chamada baixa cronologia. Se alguém quiser cópia desse PowerPoint,
Nós vamos deixar depois lá, já está no computador da igreja, o pastor Paulo depois orienta como é que o pessoal pode pegar aí. Agora, 2 problemas com esse método do Finkelstein, que eu vou colocar. Eu já tive participando em congressos de arqueologia com ele juntos. E ele se embanana quando essas perguntas são colocadas. Primeira, por que a Bíblia acerta depois do século VIII e erra antes disso? É porque eu vou mostrar para vocês aqui, tem achados tão precisos da época de Acabe, da época de Ezequias, da época do cativeiro da Babilônia no século VII, tão precisos, que quando você pega o achado e pega a Bíblia, fala assim, nossa, isso aqui foi histórico nos mínimos detalhes. Agora, quando eu vou mais para trás, que por exemplo, eu não tenho nenhuma prova absoluta do maná caindo do céu, ou dos hebreus saindo do Egito, aí fala que ele é mito. Mas se o livro é o mesmo, por que ele é tão preciso historicamente numa parte e a outra é considerada lenda só porque eu não vi? Se vocês veem aqui um irmão, que ele já doou muito dinheiro para construir muitas igrejas, você vê que ele tem dinheiro. A roupa que ele usa é roupa de marca. A roupa que ele usa é roupa de marca. Ele dá o cheque para construir coisas grandes. Você vê que ele chega com um carro grande aqui na igreja. Aí um belo dia, você vê esse irmão falando, eu vou dar uma contribuição, mas hoje eu deixei minha carteira em casa e eu não vou poder ajudar na oferta. Aí você fala assim, esse irmão é mentiroso, ele não é rico não. Mas se ele é mentiroso, como é que nas outras ofertas que ele ajudou, ele era rico e agora só porque ele esqueceu a carteira em casa, você não acredita mais nele? A Bíblia é muito precisa em vários detalhes arqueológicos, mas naquilo que não tem confirmações falam, é lenda. Outra pergunta, por que outros tratados são tidos como históricos e o relato bíblico não? Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus nasceu quando Quirino era governador da Síria e fez um censo sobre Israel. Aí Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, que até o livro dele é traduzido pela CPAD, não sei se ainda é, mas era, Flávio Joséfo, ele fala que Quirino foi governador da Síria no ano 6, depois de Cristo. Aí alguns falam assim, tá vendo? Lucas está errado. Por que está errado? Não, porque de acordo com Flávio Joséfo, Quirino só seria governador da Síria 6 anos depois da Era Comum. Então, quando Lucas fala que houve um censo, é mito. Mas espera aí, e por que não pode ser Joséfo que errou e a Bíblia que está certa? A Estela de Meremptah, lá no Egito, fala que o faraó Meremptah fez a conquista da cidade A, B e C. Os arqueólogos críticos não duvidam. Quando a Bíblia fala que Josué conquistou a cidade A, B e C, isso é mito. Peraí, mas que critério é esse que eu uso? Eu não estou obrigando você a acreditar na Bíblia, eu só estou obrigando você a ser imparcial na academia. Que critério é esse que eu aceito a Estela de Meremptah como histórica, mas não aceito os Juízes como livro histórico? Bom, vamos ver achados tradicionais que são passivos na academia, que comprovaram o texto bíblico e não tem como escapatória. Para ilustrar aquela parte que eu falei assim, por que nisso aqui a Bíblia acertou e no resto seria mito? Essa aqui é uma estela comemorativa de Salmanasar, rei da Assíria, e prostrado diante dele o rei Jeú. E a Bíblia fala que Jeú foi vítima de Salmanasar, Jeú filho de Omri. E nós temos uma comprovação arqueológica aqui da existência de Jeú, filho de Omri desenhado. E o nome dele é escrito justamente aqui em linguagem acadiana. Tá certo? Outro exemplo. 2 Reis, capítulo 20, verso 2. Vamos ler comigo, por favor. 2 Reis, capítulo 20. Capítulo 20, verso 2. Diz assim: Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Interessante, Ezequias estava com muita angústia no coração. Eu observo quando eu entro nas Assembleias de Deus, cada igreja tem um costume diferente. Na Assembleia de Deus, vocês têm o costume de ajoelhar de frente para o banco e orar ajoelhados. Não é isso? Quando o judeu está angustiado hoje, ele vai para o muro e ele faz oração diante do muro. E ele ora lá. Baruch haba Beshem Adonai Eloheinu melech haolam hamotzim elohim had. Para onde que ele ora? Para a parede. E essa parede é chamada Muro das
Lamentações, quando Ezequias recebeu a notícia que ele iria morrer, ele virou para onde? Para a parede e orou. Está vendo? Costume. Mas a Bíblia fala que ele seria curado, Isaías vai ter um encontro com ele, e a Bíblia fala que Isaías vai encontrá-lo no açude artificial que ele estava construindo. E por que ele estava construindo esse açude? Porque os assírios iam atacar Jerusalém. Ora, em 1880, um grupo de garotinhos estava nadando em Jerusalém e matando aula. E quando os pais descobriram, para não tomar uma sova, falaram assim: não, a gente encontrou na parede do túnel uma inscrição. A coisa rodou em Jerusalém. Um ladrão de antiguidades foi lá com um martelo, quebrou, arrancou. Na época, Jerusalém pertencia ao Império Turco Otomano. Esse camarada que quebrou as inscrições e botou dentro da bolsa dele foi preso pela polícia turca, os otomanos. A pedra foi levada para Istambul. E é interessante que quando eu levo algum grupo em Istambul, na Turquia, eu levo ao museu arqueológico e essa pedra está jogada num canto lá no fundo. Eles não devolvem para Israel, não comunicam. E é uma pedra que confirma a inscrição, a escritura bíblica de que Ezequias construiu o túnel, conforme a Bíblia fala. É essa pedra aqui, ó, escrita em paleo-hebraico. E esse aqui é o prisma de Taylor, que Ezequias fala Senaqueribe fala: quanto a Ezequias, eu o prendi em Jerusalém como se prende um pássaro numa gaiola, e ele não resistiu a minha... Exatamente o que a Bíblia fala. E ele não destruiu Jerusalém, apenas prendeu o rei lá dentro. Aqui a pedra lá no museu de Istambul, que fica infelizmente jogada lá, porque a Turquia é um país muçulmano, não vai ter interesse em confirmar a história da Bíblia. Essa outra pedra é muito interessante, ela foi encontrada na Jordânia por um missionário, e esse missionário, Frederick Klein, ele estava no meio dos beduínos. Quando ele viu aquela pedra preta de basalto lá que os beduínos tinham guardado, ele demonstrou muito interesse pela pedra. Não deveria ter demonstrado. Os beduínos falaram: se ele está querendo tanto isso aí é porque tem valor. Aí pegaram a pedra, colocaram no fogo, quando ela estava bem quente, deitaram água gelada. Fizeram isso várias vezes. Aí o que vocês acham que aconteceu? A pedra estourou. Mas Frederick Klein finalmente fez um decalque da pedra antes que os beduínos a estourassem. E por que destruíram? Porque eles acharam que tinha ouro dentro dela. Aí ele conseguiu juntar os pedaços da pedra. Hoje está no Museu Britânico. Você pode ver aqui a parte original. E essa pedra fala de vários lugares mencionados na Bíblia: Dibon, Medeba, Kiriot. Fala da vitória de Omri sobre Moabe. Usa inclusive o nome sagrado de Deus escrito numa linguagem moabita. Várias passagens da Bíblia são confirmadas por essa pedra. Inclusive, aqui nela, nesse cantinho aqui, você tinha o que provavelmente quer dizer a coluna de David, que é uma prova arqueológica da existência de Davi. Agora, olha o que os críticos fazem. Quando André Lamer, professor da Universidade de Paris, renomado epigrafista, traduziu essa pedra de mecha e descobriu aqui o nome de Davi, só que está numa das partes mais quebradas. O que vocês acham que aconteceu com ele? Foi aclamado? O nome de Davi aparece aqui, ó. Destruíram a carreira acadêmica dele. Ele teve dificuldade de publicar artigo acadêmico. Falaram que ele estava mentindo, que ele queria forçar a Bíblia, que já estava provado que Davi nunca existiu. Que Davi era um rei mitológico igual Robin Hood. Não havia nenhuma comprovação da existência de Davi, Rodrigo, nenhuma. E quando André Lamer diz que encontrou o nome do rei Davi ali, riram da cara dele. Ele quase perdeu o posto dele de professor da universidade. Só que, tempos depois, em Tel Dan, Avram Viran estava escavando e encontrou essa outra pedra, também escrita em aramaico, e aqui está escrita em língua moabita, aqui estava escrito em aramaico, e aqui você tem a expressão Beit David, casa de Davi, que é um termo técnico que aparece na Bíblia para falar da ascendência de Davi no trono de Jerusalém. Aí os críticos falaram: não, realmente vocês têm... Olha, mas até admitirem que realmente provava Davi, tentaram fazer de tudo. Quem estuda hebraico sabe que David significa amado. Aí falaram: não é Beit David, é Beit Dod, casa do amado. Um lugar chamado... Não, é casa de Davi mesmo. Aí os críticos da Bíblia admitiram: Davi existiu.
mas ele não foi o rei unificado de Israel. Então quer dizer, sabe, quando você dá o tiro num galho e pula para o outro. No passado também a Bíblia era o único livro que falava de Sargão. Acho que é Isaías capítulo 20, se eu não me engano. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos abrir a Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu estou certo. Eu acho que é Isaías capítulo 20. Isso mesmo. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Fala do rei da Assíria, que se chamava Sargão, e veio um certo Tartã em nome dele. O que vocês acham que os críticos da Bíblia falavam? É mito. Já deciframos os documentos da Assíria e nunca apareceu esse rei Tartã. É como se eu falasse assim: olha, no ano em que o pastor Manuel de Lima, pastor da Assembleia de Deus de Santo André, não, a gente tem toda a relação dos pastores, não pastor nenhum pastor Manuel de Lima que não, você está inventando esse pastor. Assim falavam da Bíblia, a Bíblia inventou esse rei e esse Tartã. Até que depois outras escavações descobriram várias placas desse rei aqui, que é justamente chamado de Sargão. E tem mais um outro problema que eu esqueci de mencionar. Existiu um Sargão, sim, que governou a Síria, a Babilônia, 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo. Então falar de um Sargão na época do profeta Isaías e sendo governador da Babilônia é como se eu pegasse agora Martinho Lutero e transformasse em pastor da igreja da Assembleia de Deus aqui. Não vai rir, Martinho Lutero existiu em 1517 e nunca passou nenhum pastor Martinho Lutero aqui. Só que depois, escavando, descobriram que teve um Sargão II, que era governador da Síria, na mesma época de Isaías. E mais, esse Sargão tinha um general. E sabe qual era o nome técnico do general? Tartã. Se você for ao Museu Britânico, você vê lá hoje a escritura desse rei lá. Eu tive a oportunidade de traduzir esse tijolo aí. Também Nabucodonosor era outra figura que consideravam mitológica. E até que comprovaram a existência de Nabucodonosor. E esse tijolo foi parar na minha mão há uns 15 anos mais ou menos, mas ele já estava no Brasil há mais de 30. Alguns trabalhadores iam para Mendes Júnior, para o Iraque, e um trabalhador achou no meio das ruínas lá da Babilônia esse tijolo. Fez amizade com um soldado, no dia de voltar para o Brasil, falou assim: eu posso levar um pedaço da Babilônia? Pode, eu quero esse tijolo aqui para guardar de lembrança. E trouxe para o Brasil. Aí um irmão, quando chegou no Brasil, falou: o que eu vou fazer com isso? Vou jogar fora. A esposa dele falou: não joga fora não, dá para o pastor Paulo Barbosa, que é professor da escola adventista, lá no Espírito Santo. Ele deu para esse pastor, que hoje é falecido, e o pastor ficava, levava para as igrejas adventistas. Teve uma irmã que quebrou um pedacinho. Da Babilônia. Quando o pastor mudou para perto do NASP, depois de aposentado, jubilado, e foi visitar o museu, ele viu que nós temos algumas inscrições cuneiformes. Ele falou: eu tenho uma pedra da Babilônia, um tijolo, vou doar para vocês. Eu corri na casa dele. Quando eu peguei o tijolo na mão, falei: pastor, isso aqui não é desenho não, isso aqui é inscrição acadiana. O que está escrito aí? Eu falei: não dá para ler igual a Folha de São Paulo, peraí. Mas eu decifro, que a gente estudou isso aqui. E eu achei aqui o nome de Nabucodonosor, isso aqui Dingir, Nabucodonosor, Lugal, que é rei de Acadê de Babilônia, provedor dos templos de Ázila e Êxida, e filho primogênito de Nabopolazar, Lugal, rei da Babilônia. Aí eu publiquei a tradução, e agora esse ano eu publiquei um artigo na USP, onde fizemos a datação do tijolo. E foi mais interessante, fizemos a datação por termoluminescência, só que a datação deu 300 anos antes de Cristo. Quem estuda a Bíblia sabe que Nabucodonosor está 600 anos antes de Cristo. Mas aí o pessoal da USP me explicou. A datação data a época da última queima da pedra. Ou seja, se eu pegar aquele tijolo e queimar em alta temperatura agora, ele vai dar a data de hoje. Eu consigo a data da última queima. Então falaram: olha, algum processo de incêndio esse tijolo teve 300 anos antes de Cristo. Eu vou da história: Alexandre o Grande colocou fogo no templo de Eságuila. Então esse tijolo era do templo de Eságuila e Daniel viu pessoalmente esse tijolo.
Está publicado na USP foi agora esse ano. Agora uma pesquisa, uma descoberta de Jerusalém ocorrida há um mês atrás. Há um mês. Eu estava lá. Porque eu estava lá, voltei para o congresso no Brasil, voltei para lá e vim para cá, para o congresso aqui de Santo André. O que vocês estão vendo ali? Uma menina com a vassoura varrendo uma coluna. Essa coluna foi encontrada onde eles estavam fazendo algumas obras de uma rua junto ao trem de superfície de Jerusalém. Essa pedra, essa coluna, ela tem escrito um nome muito interessante aqui, o nome de um judeu, filho de Dodeca, e Dódulo, e tem o nome da expressão Jerusalém, Yerushalayim, como se lê até hoje. Só que essa coluna é de 2000 anos atrás. Ela está no Museu de Israel hoje. Aqui está a menina limpando, tem um nome aqui escrito, Yerushalayim, como se lê até hoje. O nome de uma pessoa, o nome de Jerusalém e o nome do pai dele. Glória a Deus. E qualquer judeu hoje consegue ler Yerushalayim ali direitinho. Agora, a arqueologia não só confirma a história da Bíblia não, irmãos. Também me ajuda a elucidar, a interpretar. Vamos fazer o trabalho de detetive. Aquela coluna estava fora de contexto. Ela deve ter sido coluna de uma sinagoga que estava num dos bairros da Jerusalém de 2000 anos atrás. Por que vocês acham que alguém escreveria o nome dele, da família dele, da cidade dele e às vezes até do Deus que ele adorava na coluna de uma sinagoga? Pichação? O que vocês acham? Eu noto que esse costume também existe em templos pagãos. Em Laodiceia, por exemplo, em Corinto, você vê que tem templo pagão, estava assim, ao Deus Zeus, fulano de tal, filho de Beltrano, da cidade tal, edificou essa coluna. Por que vocês acham que as pessoas colocavam o nome na coluna? Uma pista, vamos lá. Qualquer um poderia colocar o nome na coluna? Quem vocês acham que teria o direito ou o privilégio de colocar o nome dele numa das colunas do templo ou da sinagoga? Reis? Não, porque não aparece rei fulano, são pessoas com nomes anônimos. Ali, por exemplo, traz o nome Hananu, que é Ananias. Ananias, Hananu ben Dodelu, Ananias, filho de Dodelu, e Yerushalayim, vindo de Jerusalém. Quê? Patrocinador. Pessoas que de alguma maneira ajudaram a construir aquele local. Então aqui, se a gente tivesse esse costume até hoje, talvez os irmãos pioneiros que ajudaram a erguer, vocês teriam talvez uma plaquinha, família tal, família tal. Os judeus só têm até hoje. Agora abram a Bíblia comigo no Apocalipse. Olhem de novo o achado, entenderam então o sentido aqui? Alguém chamado Ananias, que ajudou a edificar uma sinagoga, escreveu o nome dele, do pai dele e da cidade dele, que era qual mesmo? Jerusalém. Agora vamos para o Apocalipse. Já que o Apocalipse foi escrito nesse contexto do Antigo Oriente Médio, olha a promessa que Cristo faz aqui no capítulo 3. Eu vou pedir, tem outro microfone sem fio aí? Senão eu queria a participação dos irmãos. Tem? Pastor, pede alguém para ler para mim, por gentileza. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Vamos ver como é que esse achado arqueológico aqui ilustra e me ajuda a compreender uma passagem da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Quem pode ler? Pode? Bem alto, com voz de frequência modulada. Vamos lá. Nem precisa de microfone, não. Está no poder do Espírito. Vai lá. Mas só lê em pé, irmão, só para eu ver, para projetar mais dentro da sua voz. Isso, está em pé, está lá no fundo. Lê por gentileza, então.
Amém. Como é que esse achado ajuda a ilustrar essa passagem aí? O que significa Jesus falar que vai escrever o nosso nome nas colunas de Nova Jerusalém? Nós temos o privilégio. Cristo precisava de nós para construir o reino dele nessa terra? Precisa? Não. Mas ele nos dá o privilégio de participar da construção do reino dele na terra. Por isso que na Nova Jerusalém, nas colunas, tem escrito o nome. Ou seja, o Apocalipse foi escrito usando cultura daquela época. Vamos mais um. Essa passagem é interessante. As cidades, isso foi encontrado, esse achado aqui, foi encontrado. Irmão, só estou preocupado com o horário aqui, que eu avancei um pouquinho. Até 9 horas aqui, 9h10 no máximo aqui, eu já abro as perguntas, tá bem? Esse achado que eu vou mostrar para os irmãos aqui agora, aconteceu recentemente também agora, foi no mês de julho. Junho para julho agora, desse ano. Nós estamos em dezembro, 4 meses atrás, não é isso? Na cidade de Laquis, que diz em hebraico, encontraram o portão da cidade. Estão vendo aqui um sujeito sentado aqui, ó? O portão da cidade, onde a cidade havia o julgamento. Todas as cidades israelitas do período dos reis têm a entrada assim, ó. Você tem uma entrada aqui, geralmente, e outra entrada aqui. Essa segunda entrada tem 6 câmaras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A parte daqui está mais bem preservada do que a parte de cá. Se você vir a cidade de Meguido, ela tem essa estrutura. Se você for a cidade de Laquis, tem essa estrutura. Se você for a cidade de, a provável cidade de Ai, que ninguém tem certeza onde era, tem essa mesma estrutura. Ou seja, você vê que a estrutura é a mesma, o mesmo arquiteto, tá bom? Você entra e tem 3 câmaras de um lado, 3 câmaras do outro. Para que essas câmaras? Em primeiro lugar, aqui ficavam a aduaneira, os cobradores de impostos. Você entra com a mercadoria na cidade, você tem que pagar. Quando você chega no Brasil, depois da Polícia Federal, qual o primeiro lugar que você passa antes de entrar no Duty Free? Receita Federal, aduaneira, não é isso? Para ver se você trouxe alguma coisa, tem que pagar algum imposto. A mesma coisa, você vai chegar num outro país, depois você pega o visto, próximo lugar que você paga, passe ali. A mesma coisa, cidades você tinha que pagar tributação. E aqui em Laquis, encontraram nesse canto uma parede. Estão vendo aqui uma parede? O curioso é que aqui tinha uma parede e na parede encontraram um altar. Então a gente descobre que na cidade de Laquis havia aqueles lugares da aduaneira e também o altar. Esse lugar aqui, até onde o rapaz está sentado, fica fácil de entender porque o julgamento da cidade acontecia aqui. Os anciãos do povo sempre sentavam-se ali na entrada da cidade para poder julgar as pessoas. Lembra o caso de Ruth e Boaz? Foram até a cidade. E por que julgava ali? Porque ali todo mundo passa, é onde ficava mais notório a clareza, a transparência do julgamento. E se a pessoa fosse condenada à morte, dali mesmo já saía apedrejado lá de fora. Muito bem. Mas em Laquis encontraram uma coisa interessante também. Encontraram um altar aqui. E o altar, aqui eles enterrando, tá vendo a parede? A primeira coisa que chamou a atenção do altar é que ele estava com as pontas quebradas e enterrado de cabeça para baixo. Ora, você sabe a diferença? Se eu pegar um celular desse e deixar cair no chão e ele trincar o vidro, você vê que foi acidental. Agora, se você vê ele todo partido, você vê, não, isso aqui não foi um acidente. Alguém de propósito pegou uma pedra, um martelo e destruiu. Ou seja, até um leigo sabe a diferença entre um quebrado acidental por causa do tempo ou um quebrado de propósito. Você sabe que os altares eles tinham aquelas pontas. As 4 foram quebradas e o altar colocado de cabeça para baixo. Está óbvio que alguém profanou um altar. Segunda coisa, esse tipo de altar não era o altar que Deus queria que o povo de Israel adorasse. Os altares de Deus tinham que ser com que tipo de pedra? Pedra bruta. Não podia ser lavrado, não podia ser recortado. Então era um altar pagão numa cidade israelita na época dos reis. Provavelmente um altar ao deus Baal. Mas ainda tem uma outra coisa que chamaram a atenção. Acima do altar quebrado,
estava isso aqui, ó. Vocês deduzem o que é aquilo? O que você acha, você aqui? O que você acha que é aquilo? Sangue de sacrifício. Vamos ver outra opinião. Sanitário. É verdade. Um sanitário. No aperto ele vai estar em vantagem sobre você, viu? Ele reconhece o sanitário com mais facilidade do que você. Um vaso sanitário. E o que mais chamou atenção é o seguinte: aquele vaso nunca foi usado. Nunca foi usado. Como é que a gente sabe que nunca foi usado? Porque não encontrou lá nenhum coliforme fecal, nenhum resto de fezes humanas e nem esgoto. E só tem um vaso em cima de um altar. Mistério, não é? Vamos deixar a Bíblia falar? Abram a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, verso 4. O que diz lá? 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Aqui está falando da reforma de Ezequias. Nós temos 3 reis da Bíblia, 2 de Judá, um de Judá, 2 de Israel, que fizeram reformas religiosas. Ezequias, Josias e Jeú. E na reforma religiosa, o que Deus mandava? Eles quebravam os altares dos falsos profetas, não é isso? E aqui está falando que Ezequias quebrou os altares de Baal. Agora, vejam o que é escrito aqui no capítulo 10, verso 27. Aqui está falando da reforma de Jeú. Olha o que Jeú fez. Quem pode ler bem alto para mim? Não, tá certo. Precisa explicar não, né? Quebraram a coluna de Baal. Até preferi coluna do que estátua, viu? Que no hebraico tá mais masteba, ou matsevot, as colunas de Baal. E a transformaram em que mesmo? Latrina, até o dia de hoje, quer dizer, até o dia em que o profeta estava escrevendo. Irmãos, tem gente querendo achar a Arca de Noé, tem gente querendo achar, vocês entendem? Olha os detalhes. Olha os detalhes. Basta olhar os detalhes. Vou mostrar mais dois achados para vocês de detalhes. O professor Joseph Garfinkel estava escavando no norte e descobrindo uma prova de uma cidade que a Bíblia menciona que foi tomada por Josué e que Davi também lutou ali e governou ali depois. Essa cidade está perto do vale do Elá. Aqui não dá para mostrar a foto, mas do lado de cá você tem o vale e em cima você tem Azeca, que é um território dos filisteus. E é nesse vale que a Bíblia fala que teve a batalha entre Davi e Golias. E ali você tem até um rio sazonal, que é de onde Davi tirou as pedrinhas para batalhar com o gigante Golias. E quando você está lá e lê a Bíblia, faz todo sentido. Você vê o lugar dos filisteus de um lado, dos hebreus de outro. E quando Finkelstein escavou aqui, a Igreja Adventista também participou dessa escavação. A Igreja Adventista tem sítios arqueológicos que ela participa, na Jordânia, em Israel. E aqui a Universidade do Tennessee Adventista participou aqui com Garfinkel. O que descobriram? Olha os detalhes. A gente não encontra realmente uma tabuleta. Os hebreus passaram por aqui. Mas vamos ler os detalhes. No assentamento filisteu que está do outro lado, um monte de osso de carne de porco. Aqui, nenhum osso de carne de porco. O que você deduz? Que eram adventistas. Pode rir, irmão. Se um homem não sabe pedir uma boa piada, desconfie da teologia dele, viu? Não era nem adventista, nem presbiteriano. Vocês sabem que os judeus não comem carne de porco. Os filisteus comiam. Aí também não fala que do lado era assembleiano, não, viu?
Óbvio que quem morava aqui tinha uma dieta de acordo com Levítico 11. E quem morava do outro lado não tinha uma dieta de acordo com Levítico 11. Isso é notório. Havia cerâmica filisteia em maior quantidade de lá e algumas aqui. A gente deduz então que lá era um assentamento filisteu, aqui não era um assentamento filisteu, mas que os dois tinham algum contato. E tem mais um detalhe curioso. A cidade é a única que tem duas portas. Você tem uma porta aqui, você tem outra porta aqui. Olha, estão vendo aqui a porta com os 6 vãos aqui, ó? 1, 2, 3. Lembra que eu falei? E tem outra porta aqui, ó. Aqui, ó. Uma porta aqui, outra porta aqui. Isso é muito inédito. As cidades geralmente tinham uma porta só. Aí você vai... E também não encontraram imagens aqui de escultura. Encontraram só santuários internos. Aí você vai à Bíblia. Você descobre uma coisa interessante. Essa cidade tinha 2 portas. Quem pode ler para mim, por favor, 1 Samuel, capítulo 17, verso 52. 1 Samuel, capítulo 17, verso 52. 1 Samuel, capítulo 17, verso 52. O que está escrito aí na Bíblia? Aqui a Bíblia dá os detalhes por onde os filisteus foram caindo. E nós já sabemos onde eram alguns assentamentos filisteus. E fala que eles foram caindo desde Saaraim. Saaraim é como está em português. Mas eu vou falar com vocês uma coisinha do hebraico. No hebraico você tem o plural e o dual. O que é dual? Coisas que vêm aos pares. Por exemplo, faces em hebraico é panim, que são 2 faces. Não existe a palavra face no singular. É dual. Shamaim, céus, é dual. Maim, água, é céu, é dual. Tudo bem? Aprenderam aí? A palavra portal em hebraico é shar. E o dual de shar é sharaim, que eles traduziram como sarim. Então diz que os filisteus caíram desde uma cidade que a Bíblia chama de Sharaim. O que significa Sharaim? 2 portas. E o que eu encontro aqui? Uma cidade com 2 portas. Só pode ser a cidade dos hebreus. E vai mais além. Essa cidade também é que descobriram santuários que parecem com o santuário de Jerusalém, com o templo de Jerusalém sem estátuas. Descobriram inscrições. E descobriram agora também na Universidade de Tel Aviv, perto de Hebron, um assentamento que data do século X a.C. Usaram carbono 14 e retrocederam a data. Isso aqui foi um tiro no Finkelstein, porque foram os colegas de universidade dele que não acreditam na historicidade da Bíblia que admitiram isso aqui. Temos que mudar a cronologia de Finkelstein. E para terminar, só mais alguns últimos achados. Irmãos, vamos olhar os detalhes. Isso aqui foi encontrado em Samaria. No palácio, qual foi o rei perverso de Samaria que tinha uma mulher que não valia nada? Acabe. E o nome da mulher dele? Jezabel. E a Bíblia fala que Acabe fez para Jezabel um palácio de quê mesmo? Que material? Marfim. E encontraram vários pedacinhos de marfim lá no palácio de Acabe. Esse que eu estou mostrando aqui, ele é desse tamanhozinho assim, ó. Do tamanho de uma moedazinha de 10 centavos. Pequenininho, como se fosse um broche. Mas ele me chama a atenção uma coisa. Porque ele traz uma mulher olhando pela janela, com traços fenícios, cabelo egípcio, peruca egípcia, traços fenícios e o olho bem pintado. Vocês sabem que as mulheres têm maneiras diferentes de seduzir os homens ao longo dos tempos. Não é nenhuma misoginia o que eu estou falando. Aliás, só para os irmãos verem que não é misoginia, a mulher encantar o homem foi algo que Deus deu. Se você olhar a Bíblia no hebraico, é como se Deus fizesse a Adão a machadada e Eva foi feita polida.
Uma vez numa igreja, um irmão bem machista falou comigo assim: a mulher é inferior ao homem, porque ela foi criada depois do homem. Eu falei: então o homem é inferior aos animais, irmão, porque ele foi criado depois dos animais. Viu? O fato da mulher vir depois significa que ela é a coroa da criação. Então guarda isso aí, viu? Ela foi feita idônea, imagem e semelhança de Deus. Aliás, o diabo teve que usar toda a astúcia da serpente para convencer Eva a comer do fruto. Eva bastou falar com Adão assim: quer uma mordida? Quando a Bíblia fala: mulheres, sujeitai aos vossos maridos, não é porque vocês são sexo frágil. A forma que está no grego ali é: mulheres, não usem contra o marido a força que vocês têm. É exegese, irmão, viu? Isso aqui é exegese, lê no grego lá. Disto posto, se a mulher usar o poder dela para o mal, é perigoso. É verdade. Tá bom, eu vou parar aqui, daqui a pouco vai ter irmão já pedindo aqui para ser rebatizado. E com o tempo as mulheres têm maneiras diferentes de seduzir. Até hoje, as beduínas, por exemplo, ou aquelas mulheres muçulmanas que usam, a única coisa que mostra é o olhinho. O que ela faz? Carrega no olho. Carrega no olho. A mulher quase não saía de casa. Quando eu fiquei com beduínos no deserto, o cara tinha 4 esposas, eu não vi nenhuma delas. Eu só vi uma menininha que não era menstruada. As esposas eu não via. Então a mulher ficava dentro de casa. Então o que ela ficava? Ela olhava da janela. A melhor maneira de seduzir um homem é ir para a janela, pintar bastante o olho e ficar olhando ali. Então o que esse marfim está mostrando? Uma cena de uma mulher seduzindo. Foi encontrada onde? No palácio de Acabe, na Samaria. Ok. Agora olha o que a Bíblia fala em 2 Reis capítulo 9, verso 30. 2 Reis capítulo 9, verso 30. Que a Jezabel fez quando ela soube que Jeú já estava acabando com o governo do marido dela. O que está escrito aí na sua Bíblia? Está aqui, ó. É só olhar os detalhes. Então não fica preocupado se já acharam a Arca da Aliança, se já acharam a Arca de Noé. Não fica preocupado se já acharam o umbigo de Adão. Deus está se revelando nos detalhes, irmãos. Eu não preciso achar a roda do carro de Faraó debaixo do Mar Vermelho, não. Aliás, Deus é discreto. E até na sua vida, os verdadeiros milagres, Deus opera de maneira discreta. Amém? Bom, para fechar, senão daqui a pouco eu não tenho mais um auditório e sim um dormitório, ninguém nunca mais me convida para falar na Assembleia de Deus, que demora demais. A Elat Mazar também está descobrindo o que pode ser o Palácio de Davi em Jerusalém. Aqui eu deveria tomar mais tempo, mas vou mostrar para vocês. Quando eu mostro isso aqui, todo mundo quer saber onde é que era a casa da Batseba. E eu tenho uma hipótese, mas eu vou contar numa outra vez que eu voltar aqui. Não vou contar hoje não. Eles encontraram lá, inclusive, vários selos. O que são selos? Quando você mandava uma carta para alguém, você dobrava a carta, assim, e colocava o selo com o seu carimbo ali, para que soubesse que a carta não foi quebrada, o lacre. No Apocalipse tem o livro com os 7 selos. E quando queimaram o palácio, na época da destruição, o papiro evidentemente se dissolveu, mas o selo, como é feito de argila, endureceu mais ainda. Então a gente encontra a impressão de selo. E encontraram selos fantásticos lá, como por exemplo, um selo que você pode... 2 selos, eles encontraram um selo. Abra a Bíblia comigo em Jeremias capítulo 38. Eles encontraram ali no palácio um selo com o nome de Gedalias, filho de Passur, e um outro com Jeucal, filho de Selemias, que são os 2 inimigos do profeta Jeremias mencionados aqui, que o prenderam num poço, numa cisterna, melhor dizendo, e ali tem a cisterna. Outro selo que encontraram, do rei Ezequias, e é mais recente, encontraram esse aqui, onde está escrito em hebraico, Lechayahu, pertencente a Ishayahu. Que nome parece para você? Ishayahu. Isaías, em hebraico. E na última linha está escrito assim, o
profeta. Está faltando só o finalzinho. A palavra profeta em hebraico é navi, mas está faltando a última letra. Então eu vou colocar aqui 50% de chance de ser uma comprovação histórica da existência do profeta Isaías, que traz o nome e o cargo dele. Também agora encontraram, os críticos da Bíblia diziam que aquele milagre de Jesus em Caná era mito, porque os judeus da Galileia não preocupavam com a purificação, que aquilo era só na Judeia. E agora também no mês de maio encontraram na Galileia uma fábrica de talhas de pedra, mostrando que, ao contrário do que os críticos diziam, os judeus da Galileia também se preocupavam, sim, em purificar os seus alimentos em talhas de pedra. Logo, o Evangelho de João, que fala do milagre de Jesus ali, tem procedência histórica. E vou mais além. Essa fábrica de talhas foi encontrada onde? Perto de Caná. Talvez foi daí que fizeram as talhas que Jesus transformou água em vinho. Lá vale as talhas de pedra que encontraram. E o mais recente achado arqueológico foi agora, semana passada, esse anel que traz o nome de Pilatos, que foi encontrado no Heródio. Na verdade, esse anel foi encontrado há 50 anos, mas só agora, semana passada, que fizeram, quarta-feira, hoje é que dia? Semana passada, vai fazer uma semana hoje. Aliás, fez uma semana ontem, que conseguiram decifrar o nome de Pilatos, ou seja, era o anel do próprio Pilatos que participou da crucifixão de Jesus. E eu termino a minha fala aqui apenas com uma mensagem bíblica para os irmãos. Abram a Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 1. Vocês sabem que algumas palavras podem ter expressões idiomáticas diferentes. Por exemplo, manga pode ser manga de camisa, pode ser manga de chupar, e já criaram até o verbo mangar. Mangar é debochar. Então eu posso até fazer um trocadilho, né? Não confunda essa manga com a minha manga. Não venha mangar de mim. Eu usei a palavra manga de 3 formas diferentes, com significados diferentes, 2 como substantivo, uma com verbo. Tudo bem? Agora olha essa foto aqui. Alguém sabe dizer que árvore é essa que está atrás de mim aqui? Parece com a cerejeira, mas não é. É a amendoeira. E na época do mês de fevereiro, eu tirei essa foto foi agora, em fevereiro desse ano. Em fevereiro, ela dá esse monte de flor bonita. E por que o pessoal marca a amendoeira? Para a gente aqui é o IP, se eu não me engano, o IP que é a árvore símbolo que marca a chegada de qual estação que o IP marca? A primavera. Para a gente aqui, a chegada da primavera marca pelo IP. Em Israel, não tem IP, marca pela amendoeira. Por quê? A primeira árvore que dá flores depois que o inverno passa é a amendoeira. E ela é chamada de shakad, em hebraico. Shakad. Agora, lembra que eu falei de manga de chupar, manga de camisa? Porque a cerejeira é a primeira árvore que anuncia a primavera chegando, a palavra shakad significa amendoeira. Falei amendoeira, né? Cerejeira? Ninguém corrigiu. Porque a amendoeira, vocês têm que corrigir, viu, irmãos? Vamos fazer como aquele irmão pregando lá, confundindo os personagens da Bíblia, falou assim: irmãos, então no poder de Jesus entrou em Jericó, e o pessoal, amém. E lá em Jericó havia um homem baixinho que precisava encontrar Jesus. O seu nome era Nicodemos. Mas Jesus tinha um plano para a vida de Nicodemos, irmãos, e um monte de amém, de glória. E Nicodemos, por ser baixinho, queria encontrar Jesus. E Nicodemos então subiu num pé de sicômoro. E Nicodemos estava ali aflito, esperando Jesus passar. E os irmãos, amém, amém. Né? Até que alguém mandou um bilhete pro pastor, né? Falou: pastor, você está confundindo, é Zaqueu. Aí ele, para não perder o espírito, né? Ele falou assim: então Jesus olhou para a árvore e falou assim: Nicodemos, desce, porque esse lugar pertence a Zaqueu. Zaqueu subiu e hoje você está... Então, quando eu falar, não é porque eu sou visitante que vocês podem ficar... Se eu errar, corrijam, tá bom? Qual a árvore que marca a primavera no Brasil? IP. Qual a árvore que marca o início da primavera em Israel? A amendoeira.
e eles chamam de shakad. Mas assim como manga tem um trocadilho, a palavra shoked significa velar, cuidar, despertar. Porque desperta a primavera. Shakad, amendoeira. Shoked, despertar, cuidar. Olha o que diz Deus a Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Vejo uma vara de shakad. Aí Deus falou: viste bem, porque eu, shoked, velo, cuido sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Então, todas as vezes que eu vejo em Israel a amendoeira, eu lembro dessa visão de Jeremias. Porque ele viu uma vara de shakad, de amendoeira. E Deus falou: isso mesmo, porque eu shoked sobre a minha palavra para cumprir. E ele está realmente velando na palavra dele para cumprir. Não só na arqueologia, mas na minha e na sua vida. Que Deus os abençoe a todos. Amém? Muito obrigado, viu? Vamos ter espaço agora para... Glória a Deus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Aí controla o tempo aí, pastor. Quantas perguntas nós vamos ter? A gente vai monitorando aqui as perguntas, né? Até um tempo mais ou menos. Então, o Marcelo, o Oswaldo está com o microfone. Temos dois, né? Então, quem tiver pergunta, levanta a mão assim. Temos um aqui, 2, 3, 4. Vamos ver quantas vão poder ser respondidas, tá? Eu repito a pergunta se vocês não ouvirem. Já está chegando aqui, irmão. Já está chegando aqui, ó. A minha pergunta é sobre a Arca da Aliança. Em Êxodo, capítulo 25 e versículo 10, diz o seguinte: também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. A Bíblia não revela o seu peso. Há especulações de que seu peso é mais ou menos de 115 quilos. Procede, ou essa não informação bíblica seria uma prerrogativa de Deus, com base no livro de Deuteronômio, capítulo 29 e versículo 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Olha, realmente a acácia é uma árvore que dá muito no deserto do Negev. Ela tem espinho, e ela é muito dura, ela tem muita resistência. É uma madeira muito resistente. Então Deus fez da madeira de acácia e recobriu de ouro. Um bom ourives, calculando o peso do ouro, do revestimento, pode chegar a uma medida possível do peso da arca. Pode sim, isso aí não é problema não. A gente não pode falar assim, tantos quilos e tantos, mas aproximadamente pode chegar assim. Agora, devemos cuidar só com uma coisa. Qual a relevância? O mais importante, porque eu aproveito o gancho da pergunta do irmão para responder exatamente por quê? Qual que é a minha preocupação? Eu posso até, por uma curiosidade, para despertar o pessoal na Bíblia, falar assim: irmãos, olha, eu calculo, estou fazendo um sermão aqui, que a arca deveria pesar mais ou menos tanto, contando o tanto de ouro que se gastaria para revestir a madeira, e eu conhecendo o peso, chegaria, pronto. Mas aquilo ali de passo. Mas demorar demais nessas coisas pode fazer com que nós nos percamos nas periferias e acabemos não entendendo a essência da mensagem. Aí sim o texto, as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas aos seus servos, é isso mesmo. Porque, por exemplo, o santuário aponta para Cristo, óbvio isso. Mas agora queria assim, olha, tinha as cortinas, uma cortina azul é o céu, a cortina vermelha é o sangue de Jesus. Irmãos, tomemos muito cuidado. Tinha Orígenes, que era um escritor do passado, que criou o método alegórico de estudo da Bíblia Sagrada. Esse método não é bíblico.
O método não é bíblico. O que é o método alegórico? É o camarada agora pegar a passagem da Bíblia e ficar pegando assim detalhezinhos que não vão levar a lugar nenhum e querer ficar tirando lição daquilo. Eu vi, isso aqui não é mito, um pastor uma vez explicando como é que deve ser o relacionamento de jovens com base na Bíblia. Ele falou, como santuário. Isso aqui não é piada. Eu sei que vocês vão rir no final, mas eu vi, tá? Não é piada no sentido assim, é engraçado, mas não é piada. Ele falou assim, o santuário, o corpo da sua amada tem que ser, irmão, igual ao santuário. É a revelação que Deus está me dando aqui agora. Tem que ser igual ao santuário. No pátio, todo mundo podia chegar. Então avalie qual que é o pátio da sua companheira. O pátio são as mãos dela. Qualquer um pode chegar e cumprimentar, não tem problema. Eu posso chegar e cumprimentar, é o pátio, qualquer um pode ir. Agora, tem partes que são um lugar santo, né? Que é só o namorado que pode colocar a mão no ombro, não é isso? Aquela coisa toda. E tem partes, irmãos, que é o santíssimo da mulher, só o marido, o sumo sacerdote, pode chegar. E não fala isso para adolescente, não. Levantou e falou assim, pastor, uma vez por ano? Porque é só uma vez por ano que o sacerdote... Então, irmãos, essas coisas são perigosas, porque a gente perde a essência da palavra de Deus para ficar fazendo só, sabe, interpretação, e não coloquem na Bíblia o que não estava lá. A Bíblia não fala que... Eu tenho que ser educado, mas eu sei que o que eu vou falar aqui, muito assembleando vai falar amém para isso. A Bíblia não fala que Jesus era marceneiro, que ele fazia móvel em 2 dias porque ele tinha prosperidade, nem que ele tinha mansão na praia. Não força. Não força. Tá certo? Deixa a Bíblia falar. Senão, desculpa, irmãos. Deixa a Bíblia falar. Senão, você pode até falar a língua, mas isso não é o Espírito Santo. Deixa a Bíblia falar. Você pode até discordar de mim. Tudo bem, mas deixa a Bíblia falar. Então, cuidado. Eu estou vendo o púlpito com muita coisa que a Bíblia não fala nada de algumas coisas que estão aparecendo no púlpito aí. Fogo estranho mesmo, sabe? A Bíblia não fala nada de algumas coisas. Então, cuidado. Eu pego o gancho, você não perguntou isso, irmão, mas eu peguei o gancho para falar que... não, curiosidade, tudo bem, eu não tô criticando o irmão, não, né? Mas como o próprio irmão tomou sabiamente a forma de colocar o versículo, ou isso aqui nós colocamos naquilo, eu achei prudente, quer dizer, como curiosidade, não tem problema fazer uma liga de jovens aqui, irmãos, algumas curiosidades, quantas vezes o nome de Jesus aparece e tudo mais, não tem problema, mas sem perder a essência. O que o texto está falando? Deixa o texto falar. Deixa o texto falar. Viu? Amém? Oi, Rodrigo. É a primeira vez que eu estou te vendo. Prazer. Eu sou da FAU também, na USP. E eu acompanho você há muito tempo já. Eu queria saber o seguinte. Na Bíblia, em Êxodo, tem os 10 mandamentos. Uhum. E o 10º é o único que fala que guardará o sábado e santificá-lo. O quarto, né? O quarto, isso. Uhum. Por que ninguém faz isso? Eu vou responder aqui com muito respeito, porque graças a Deus eu tenho já a terceira vez que eu falo nessa igreja aqui. Não nessa igreja, mas num evento dessa igreja. E essa não é a única Assembleia de Deus que eu falo. E eu fico feliz por uma coisa. Como é que é o seu nome mesmo? Gustavo. Eu fico feliz por uma coisa. Em primeiro lugar, pelo respeito que os irmãos estão tendo, porque às vezes eu sou mais respeitado por alguns ateus do que por alguns irmãos que me consideram seita só porque eu guardo o sábado e não como carne de porco, né? O presbiteriano acredita na predestinação, que é uma doutrina só presbiteriana, ninguém chama presbiteriano de seita, né? Batiza por aspersão, não tem dom de línguas e mesmo assim ninguém considera seita. O adventista, só porque eu guardo o sábado, eu sou seita. E graças a Deus isso está mudando. Louva a Deus por isso, louva a Deus por isso. Mas eu quero ampliar um pouquinho a resposta que eu vou dar a você, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, irmãos, e se algum adventista falar diferente do que eu estou falando, eu vou falar igual Paulo. Se vier um anjo de Deus, pode falar que, olha, você não entende nada de teologia adventista, tá bom? Porque o que eu estou falando, até a Ellen White fala o que eu estou falando. Em primeiro lugar, a maior parte do povo de Deus não está na igreja adventista, está fora da igreja adventista, tá certo? Deus tem sinceros em todas as religiões. Eu, Rodrigo, estou convencido pela Bíblia que eu tenho que guardar o sábado, que isso não morreu no Calvário com Cristo. Mas eu também estou convencido que Deus ama
o meu irmão que chegou a uma conclusão diferente de mim. E se eu estiver certo na minha interpretação sobre o sábado, e você for sincero a Deus, Deus vai te revelar isso através da Bíblia. Se eu estiver errado, Deus vai revelar para mim. Tá certo? As obras não são o meio nem a causa da nossa salvação, mas é o resultado dela. E o povo de Deus hoje tem algumas interpretações que alguns pensam diferente. Por que que as pessoas hoje, a maioria, não guardam o sábado? O sábado, guardam mais o domingo. Hoje até o domingo está caindo bem em desuso. O que nós estamos vendo mais é uma teologia que todos os dias são de Deus. Eu estava na TV Batista, me fizeram essa pergunta há pouco tempo agora. E eu pergunto assim, eu concordo, todos os dias são de Deus, não é só o sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E até lá na TV Batista, eu perguntei para quem estava me entrevistando, eu falei assim, qual que é o seu dia de aniversário de casamento? Aí a pastora falou, dia 15 de novembro, não lembro mais a data, acho que era 15 de novembro. Aí eu falei, vocês são casados só no 15 de novembro? Não, todos os dias do ano. Se todos os dias do ano vocês são casados, por que no 15 de novembro vocês comemoram? Ah, porque nós somos felizes todos os dias, chega naquele dia a gente tem o que comemorar. Eu falei, essa é a razão do sábado. Como ando com Jesus domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado eu comemoro a minha relação com Jesus nos outros dias. Mas se eu não ando com Jesus nos outros dias e guardo o sábado, eu sou um legalista. Tá certo? A partir do segundo século, o cristianismo foi distanciando muito do judaísmo. E ser cristão era não ser judeu. E uma das marcas fortes do judaísmo era a guarda do Shabat. Então muitos cristãos falam assim, não quero ser confundido com esse povo. Mas em longo tempo Deus sempre teve os batistas do sétimo dia nos trouxeram o sábado. Então por isso que eu acho que hoje a maior parte dos cristãos guardam o domingo ou dia nenhum. Como muitos estão chegando à conclusão que nem domingo, todo dia é dia de Deus. Mas eu repito isso respondendo a você que eu, Rodrigo, estou convicto que tem que guardar o sábado, mas ao mesmo tempo estou muito feliz que os irmãos presbiterianos, assembleianos, batistas estão me permitindo falar no púlpito. Eu estou aproveitando a oportunidade, sem ser oportunista, de testemunhar a fé adventista, sem parecer seita, sem achar que só o céu vai ser dos adventistas. Tá certo? Não sei que sou, então não foi esse. Eu estou ampliando o seu, como eu fiz com o irmão ali, eu estou aproveitando o gancho para esclarecer um pouco mais. Você entendeu? Então, meus irmãos, podem ter certeza. Eu sou adventista do sétimo dia, mas eu guardo o sábado com o mesmo amor que você não adora imagem de escultura. É a mesma coisa. Por que você não adora imagem de escultura? Por que os católicos veneram imagem de escultura e vocês não veneram? Se você souber responder essa pergunta, você sabe por que eu guardo o sábado. Só por isso, não é para ser salvo. Eu não adoro imagem de escultura para me sentir superior ao católico. Eu acredito que você também não deve fazer isso, porque tem muito sincero na igreja católica. E eu também não guardo o sábado para me sentir superior a você. Eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você honra seu pai e sua mãe e que você não adora imagem de escultura. Tá certo? E acima de tudo, não é o sábado que salva, é a graça de Deus. Eu espero ter respondido ao ponto aí. E sucesso, que você está na USP, você tem que testemunhar ali como Daniel. E se você realmente, não é profetada isso aqui não, se você realmente for fiel à sua palavra e estiver preparado para ser um Daniel em Babilônia, você vai testemunhar lá como eu testemunhei. No dia da minha tese, até de Deus eu falei. Tá certo? E fiz oração e graças a Deus, e tem artigo publicado na USP até hoje. Então você não precisa renunciar à sua fé em lugar nenhum. Se você não perguntou isso, eu estou aproveitando o gancho porque tem outros universitários aqui. Eu não estou querendo ser modelo para ninguém, o modelo é Jesus. Mas como eu imito Jesus, eu estou tentando mostrar para vocês como é que eu estou tentando fazer. É discipulado isso. É discipulado. O que é discipulado? Imitar o mestre. É Nachfolge em alemão. É seguir imitando. Você não imita igualzinho. Já viu criança imitando adulto? Quem é pai aqui? Você já flagrou seu menino ou sua filhinha quando é pequenininho sentando igual você? Se você senta com a perna assim, ela põe a perna assim e põe a perna assim? Mas a criança imita o adulto igualzinho? Não, nem tem coordenação motora ainda para isso. Mas não é bonitinho ver ela tentar imitar o adulto? Sim ou não? Meu irmão, é assim também que você imita a Cristo. Você nunca vai ser exatamente igual a Jesus, porque Jesus é inigualável. Mas você está tentando, pela graça dele. Então sabe o que são as suas obras? Vou falar com você o que são as suas obras. O que é o meu sábado, o que é o seu dom de línguas, o que é tudo que você faz. O que são as suas obras? Vou falar o que são. Uma vez um caminhoneiro chegou em casa e
toda vez que ele chegava, a filhinha corria e falava assim, papai, você voltou, que alegria, e dava aquele abraço, vem cá, filhinha. E ele falou assim, conta novidade para papai. Ela falou assim, novidade? Papai, eu já sei escrever. Ele falou, você sabe escrever? Sei. Então escreve alguma coisa para papai ver. Ela pegou a caneta e começou a fazer um monte de rabisco assim, ó. Tá imaginando aquilo? Aí ela entregou para ele a carta. Ele falou, que coisa linda que a menina escreveu. Eu queria elogiar a filha, né? Que caligrafia bonita, que coisa linda. Papai tá orgulhoso. Mas, irmãos, ele elogiou tanto, que a menina perguntou assim, o que tá escrito aí, papai? E ele deu uma resposta que veio do céu. Ele falou, aqui está escrito que por suas obras e pelos seus méritos, você nunca vai ser uma escritora. Mas pelo seu amor, você vai conseguir. Isso aqui é um rabisco, mas eu consigo ler como uma carta de amor mais linda que alguém podia produzir. Irmãos do céu, Deus, quando vê as suas obras, o que você faz, chega perante Deus como um monte de rabisco, não vale nada. Mas pela graça dele, ele vê esses rabiscos e entende como uma carta de amor. É você falando, Deus, eu te amo, por mim mesmo eu não vou, mas por tua graça eu vou. Então, nunca tenha vergonha da sua fé. Eu não estou tendo vergonha de ser adventista, mas testemunhe com amor, com respeito pelo outro. E não é só entre irmãos, não. Quando você estiver num ambiente hostil de evolucionista, de gente que não se sinta superior, não. Você é servo deles. Você não está na USP para ser melhor do que ninguém, está para ser o servo deles, Daniel. E Deus vai te usar como uma luz lá, porque Deus tem os seus Daniéis em Babilônia hoje. E você vai ser um deles, em nome de Jesus. Já é. Isso não é profetada, não. É desejo do meu coração, em nome de Jesus. Para você e para todos os universitários que estão aqui. Tá bom? Nunca tenham vergonha da fé de vocês. Eu sei que aqui às vezes não parece ter a erudição lá da USP, do Karnal, do Pondé, mas existem sim. É porque se você cavar bem, seja um arqueólogo, cave profundamente, você encontrará. Tá bom? Mais duas perguntas, então a gente já encerra. Irmãos, antes de continuar, ficou claro a maneira como eu coloquei aqui minha posição? Tranquilo, deu para os irmãos entenderem? Ali atrás? Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer revê-lo, fui seu aluno ali no NASP. Um prazer. Então, daqui eu não estou conseguindo reconhecer, então não posso, é um prazer vê-lo, mas é um prazer pela fé imaginá-lo. Amém. Em janeiro eu estive no Egito, em Israel, e eu pude visitar as ruínas de Cafarnaum. E ali nós temos uma igreja, creio octagonal, ali dizem, pelos achados arqueológicos, de pesca do primeiro século, dizem ser ali, a igreja está em cima da casa de Pedro, né? Eu sei que existe um documento, acho que do 4º, do 5º século, Egéria, apontando, dizendo que era do príncipe dos apóstolos, né? Como a arqueologia vê esse achado, esse documento do 4º, 5º século como válido ou não? Como que o senhor, não a é arqueologia válido. Atualmente vê essa questão? Você já está com os dados aí, do ponto de vista arqueológico, é 90% de certeza de que ali poderia ser a casa de Pedro, sim. Porque tem uma igreja cristã, tem uma Domus Ecclesiae do 4º século, alguns colocam o 3º século, eu coloco a Domus Ecclesiae no 2º século, alguns colocam o 4º. E você tem uma igreja do 5º século octagonal ali, e as igrejas eram construídas em cima de alguma coisa, e ali você tem uma ínsula mesmo, de alguém que foi importante, o testemunho de Herréria, e tem uma inscrição que a Bagatti encontrou lá, mas ela desapareceu, que diz que tem lá o nome Petrus escrito. Mas dessa inscrição a gente não chegou a ver, eu pôr um pouco de dúvida, mas é mais de 90% a certeza de ser mesmo a casa de Pedro. Mais uma aí, aqui? Rodrigo, boa noite. Boa noite. A paz de Deus. A paz do Senhor. Quero dizer que eu assisto bastante seus programas, Obrigado. tanto por vídeos no YouTube, quanto o programa da Novo Tempo também, na quinta, na terça-feira assisto. Sou como um fã seu, né? Admiro o seu trabalho. Uma pergunta que eu quero falar para você é o seguinte: como você é muito estudioso, admiro o seu conhecimento, nós sabemos que a Bíblia, em alguns pontos, ao se tratar do que você acabou de falar da língua estranha, né? O derramamento do Espírito Santo em Atos, lá diz, né, que falaram em dons de línguas, ela diz que essas dons de línguas não eram estranhas da forma que a gente, assembleanos, fala, eram idiomas. Em Coríntios, Paulo trata desse assunto também, e eu tenho alguma dúvida na questão da Bíblia, porque com tanto que a Bíblia que a gente lê, ela tem a tradução, não é exatamente original do hebraico. Na Bíblia, dá alguma brecha, alguma porta para a forma que a gente crê, a fé que a gente tem no dom de língua estranha, da forma inteligível como ela
anunciada ou não, pelo seu conhecimento? Para ser assim, ético e coerente, como eu falei, eu tenho que ser oportuno sem ser oportunista, eu tenho que respeitar o púlpito onde eu estou. É óbvio que eu não falo línguas como a glossolalia, mas eu tenho que dar uma resposta, primeiro pentecostal e depois o meu parecer, senão fica só ao meu lado. Então eu vou dar a resposta pentecostal, que todo mundo já sabe, é chover no molhado, mas só para vocês verem, né? A resposta pentecostal, ela diz o seguinte, que o falar em línguas estranhas é o falar em mistérios. É aquela pessoa que fala entre ele e Deus, é o falar em mistérios, e que Paulo ali em Corinto não proibiu, apenas colocou um cerceamento, uma organização num dom que estava bagunçado, tá certo? E que o dom de Atos, você não pode isolá-lo ali, porque você também tem o final do Evangelho de Marcos, que diz que em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, etc, etc, etc. Você tem a palavra glossa. E que o próprio Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então, tem a língua dos anjos, né? Essa é a explicação mais tradicional, e muitos irmãos pentecostais, quando estão ali, estão no êxtase do Espírito e sentem que querem falar línguas, e eu tenho que respeitar a fé dele, porque ele está fazendo aquilo com sinceridade do coração dele. Quem sou eu, Rodrigo Silva, para falar você não tem Deus na sua vida? Ainda que eu discorde teologicamente você, eu não tenho essa autoridade, e por favor, não é a sua intenção. É como eu falei com ele aqui, eu sei que não é a sua intenção, mas eu estou falando de propósito. Não tentem arrancar de mim algo que Deus não me deu a prerrogativa para fazer. E vou falar uma coisa até polêmica. Eu espero que não me apedrejem por isso. Alguém pode estar tendo paganismo que eu não estou autorizado por Deus a dizer que aquela pessoa está entregue ao diabo. Porque às vezes a pessoa está no paganismo por ignorância. E eu dou exemplo bíblico do que eu estou falando. Naamã veio, foi curado por Deus, e quando ele voltou, o que o profeta Eliseu aconselhou? Quando ele falou, eu tenho um problema, que lá tem a hora de adorar o Deus. O que o profeta Eliseu falou? Não vai ter problema, não, pode continuar. Na hora que o rei fizer a oferenda, você adora o seu Deus. Até na Bíblia nós temos às vezes alguma diferença de usos e costumes. Paulo, por exemplo, achava que não deveria comer a carne sacrificada a ídolo. Então, Paulo achava que não tinha problema comer carne sacrificada a ídolo. Daniel não aceitou comer a carne do rei. E são dois homens de Deus. Então, olha, usos e costumes. Eu tenho igreja Assembleia de Deus que as mulheres não cortam o cabelo e não usam joias. Aqui eu sei que vocês já usam. Então, quer dizer, a gente tem que entender que eu tenho que ter a minha convicção, ela não pode ser baseada no achismo, nem no assim diz o pastor, mas a minha convicção tem que respeitar o que pensa diferente de mim, tá certo? Então, já coloquei que tem essa diferença, eu coloquei a posição oficial pentecostal. Como eu, Rodrigo, interpreto? Eu acredito no dom de línguas, mas eu, pela minha leitura, de maneira muito respeitosa, irmãos, eu entendo, não sou o dono da verdade, que o dom de línguas que Deus prometeu à igreja seriam línguas humanas, idiomas humanos. Que a palavra que aparece ali é glossa para idiomas humanos. O único texto que Paulo fala de falar em línguas dos anjos, se eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Tem alguém que fala inglês aqui? Bem? Vem aqui para frente, por favor, um pouquinho. Quem consegue traduzir bem inglês? Então, tenha medo não, gente. Quem consegue traduzir? Tem o Mar? Tudo bem, qualquer um que fala, tá vindo aqui? Pega o microfone, por favor, meu irmão. Tá no seu bolso aí, né? Tá, você tem um outro microfone com você? Empresta esse microfone para ele aqui, pastor. I would like to ask you to translate to the people a little testimony that I would like to give to them. Eu gostaria de testificar curto testemunho para os irmãos. When I was studying theology, quando comecei a estudar teologia, I saw in the Bible that God promised to give gifts for His people. Eu vi na Bíblia, eu vi que a Bíblia prometeu dar presente aos seus filhos, dádivas aos seus filhos. And I honestly made a prayer to my God.
honestamente, orei ao meu Deus. I told to my God, God, I need to learn English. E eu falei para o meu Deus, eu tenho que falar inglês. Please, God, give me the gift of tongues. Por favor, Deus, me dê o dom de línguas. The same gift of tongues that you gave for the apostles during the time of the Pentecostals. O mesmo dom de línguas que você deu aos apóstolos durante o Pentecoste. But the problem is that I didn't have time to study English and to pay for a great course of English because it was so expensive. Mas eu não tinha o dinheiro porque era muito caro para pagar um curso de inglês. And do you know about the word colporteuring? Did you heard about the word colporteuring? Colporteuring, colportagem. No? Colporteuring is to sell books on door by door. Comportagem Comportagem is é to o sell, mesmo que dizer que sell books livros door by door. porta a porta. And I was knocking at the door of old lady trying to sell my books. E eu bati na porta de uma senhora para vender livros. After made my prayer, remember that. After made my prayer. Depois que eu pude orar, And I request God, I would like to have the gift of tongues of the book of Acts because I need to preach in English. depois que eu orei e falei que eu tenho que falar inglês. And this lady told me, unfortunately, I cannot buy your books. E essa senhora falou que infelizmente ela não poderia comprar os livros. But I have here that my nephew left at my home a book of English for you. Mas eu tenho aqui um livro em inglês que eu deixo para você. There was a course of English of Reader's Digest magazine. Era um curso daquela revista Seleções. And I received as a gift from a pastor a Bible in English, a Revised Standard Version. And I received from a pastor a Bible in English. E eu recebi do meu pastor uma Bíblia em inglês. That night, I put on my knees. Aquela noite eu me ajoelhei And I praised God because I received the gift of tongues. porque eu recebi o dom de línguas. Just me and the Holy Spirit and the books. Só eu, o Espírito Santo And the books e os livros during 20 days. durante 10 dias. 20 days, 20 days. When I was coming back to school, Quando eu estava voltando da escola, a long way of 24 hours since Belo Horizonte to Salvador, um longo caminho de Belo Horizonte to Salvador, Belo Horizonte para Salvador. the driver asked us, please, we have someone here that could speak English. O motorista perguntou, por favor, tem alguém aqui que sabe falar inglês? I rose up my hand, Eu levantei a minha mão and I thought to myself, what am I doing? e eu What are you falei, eu estou fazendo, eu estou falando, No, what I am doing? O que eu estou o que eu fazendo? estou fazendo? And at the bus, there were two Muslim girls. E no ônibus
tempos existiam duas meninas muçulmanas meninos muçulmanos that don't speak Portuguese. que não falam português. I preached for her during 24 hours of the street. Eu orei por eles. Preguei Eu preguei por ele. para elas. Para elas durante 24 horas. Along the way. Durante a viagem. Obrigado. Só para terminar, eu preguei para essas meninas em inglês todo o tempo. Elas aceitaram Jesus. E daquele tempo até agora, eu nunca tive uma aula de inglês. Eu tenho o dom de línguas. Não estou falando isso para exaltação própria, não. Eu acredito no dom do Espírito. Eu tenho o dom de línguas. Deus me deu, mas não para minha exaltação, não para o meu envadecimento, não para minha edificação, mas para pregar o Evangelho. Porque graças a Deus já preguei em vários lugares. Inclusive eu estava pregando na Nigéria esses dias e tinha um homem sentado assim, desse tamanho, quando eu sabia, era um dos reis da Nigéria. Então eu acredito, é assim que eu interpreto o dom de línguas. Mas, mesmo que eu não fale línguas estranhas como os irmãos, isso não significa que eu não os considere sinceros a Deus na oração de vocês, que a minha oração foi muito sincera a Deus. Ficou claro isso aqui? Ficou claro? Eu vi uma mão levantada por aqui. Não, desculpa, eu não consigo ouvir. Tem um microfone, perdão. Ah, tá. Eu queria falar para o senhor que a paz do Senhor, né? Paz do Senhor. Eu admiro muito o seu programa e admiro a TV Novo Tempo também. Eu queria falar para o senhor que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Não Deus e não o Espírito Santo mesmo. É só Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo. Porque teve um pastor da igreja que eu faço parte, que é Adventista da Promessa, pastor João Augusto da Silveira, e ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar língua estranha também. Mas aí, como eu falei, é um testemunho, mas eu só não queria estender um debate, senão a gente sai fora aqui, né? Então, assim, aí já são interpretações, mesmo dentro do mundo pentecostal existem diferenças, né, de interpretação. Aí eu acho que eu coloquei a minha opinião, respondi já a questão, né, irmãos? Senão a gente pode estender demais, aí vai para uma questão teológica. Vamos lá? Senão fica igual os judeus. Se tiver 3 judeus discutindo, vão encontrar 4 ideias. Terminou? Irmãos, muito obrigado. Agora eu queria terminar com uma última coisa então aqui para a gente poder fechar. Para fechar bem de maneira espiritual. A última então, vamos lá, mas espero que seja curta e que eu possa responder rápido. Procede, ela perguntou, a irmã dela foi para Israel e tem vários túmulos de Jesus, ninguém sabe, realmente não sabemos. Quando eu vou com grupos para Israel, eu faço questão de mostrar 3 coisas. Eu falo o seguinte, quando eu falar tradição, é uma maneira educada de falar, é mentira. Quando eu falar é possibilidade, como assim, o apóstolo Paulo teve por aqui, mas pode ter sido aqui, pode ter sido na Assembleia Legislativa ali embaixo, pode ter sido no centro da cidade. Quando eu falar certeza, é X, é uma certeza acima de 90%. Porque infelizmente tem muita gente que vai a Israel e vai com mentira. Por exemplo, Via Dolorosa não tem nada a ver com o tempo de Jesus. Mas é só porque eu estou preocupado com o horário, irmão, tá bom? Tá. Não, muitos judeus não aceitam José o Messias, isso é fato. Nós precisamos ir lá pregar para eles. Menos que isso até. Nós precisamos, irmãos, nosso trabalho não está terminado. Nós temos um trabalho a fazer por Israel. Pregar para eles que Jesus é o Messias. Isso não é ser pró-Israel política, vocês entenderam? Nem ser judaizante. É pregar para eles que o Messias veio e que está aí. E a prova mal que ele veio, o próprio judeu que não aceita que ele é o Messias, parou de sacrificar cordeiro. Por quê? Porque o templo foi destruído. E sabe por que Deus deixou o templo ser destruído?
Porque as profecias de Abacuque, do Antigo Testamento e até dos manuscritos do Mar Morto diziam que o templo cumpriria o seu papel quando o Messias viesse e enchesse com sua glória. O Messias veio, encheu com sua glória. Os judeus não aceitaram, Deus fez o templo ser destruído para justamente eles, mesmo não aceitando, testemunharem para o mundo que o Messias deles veio. Por isso que hoje no lugar do templo tem o domo da rocha lá, porque é a prova de que o Messias veio. Que as profecias disseram que ele encheria o templo de glória e o templo cumpriria o seu papel. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Muito obrigado, irmãos, pelo carinho de todos. Pastor, eu quero pedir uma gentileza sua aqui. Já que nós colocamos aqui, eu me senti tão respeitado. Falamos aqui com diferentes opiniões sobre sábado, sobre dom de línguas, sobre quem batiza se é Jesus ou seu pai, etc. e tudo, né? O túmulo de Jesus, perguntas sobre a arca. Eu queria, de maneira muito humilde, irmãos, dar para vocês uma bênção em hebraico. Poderia? Eu, como diz Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a bênção que eu trouxe de Israel agora, não é a melhor, mas é do fundo do meu coração. Eu queria abençoar, eu vou explicar essa bênção, é a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Eu sempre explico o sentido dessa bênção. Preste atenção, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O rosto de quem? De Deus. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. O rosto de quem? De Deus. Agora, como é que Deus pode... O que é levantar o rosto? Fazer assim. Para eu levantar o meu rosto sobre alguém, essa pessoa tem que estar em que posição? Acima de mim. Mas como que eu posso estar acima de Deus? A cena é essa. Segura para mim aqui, pastor, o microfone. O que essa bênção está dizendo é o seguinte: que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. É como uma criança que o pai abre os braços e a criança vem correndo, e o pai pega e fala: Glória, vem cá meu menininho lindo do papai, e levanta a criança. É esse o sentido que eu quero para vocês. Então, se vocês aceitarem com muita humildade e respeito e consideração a bênção de um guardador do sábado que não come carne de porco, mas quer ir para o mesmo céu do assembleiano, não fala línguas, não come carne de porco e guarda o sábado, mas quer ir para o mesmo céu do assembleiano e acredita no mesmo Jesus, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero dar essa bênção para você em hebraico. Segura o microfone aqui, pastor. Yevarechecha Adonai veishmarecha, yarechecha Adonai panavelecha vikunecha, Issa Adonai panavelecha isilecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Jesus esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Queridos, senta 5 minutos no máximo, nós estamos terminando. Queremos agradecer ao pastor Rodrigo Silva por essa aula tremenda, maravilhosa, graças a Deus por isso. Alguns irmãos já citaram aqui os programas, né? Programa que ele faz evidências. Então assista, acompanhe, muita matéria ali, muito importante para o nosso crescimento. E o pastor Rodrigo escreveu esse livro. Eu não sei o preço. Desculpa, não é cota nem isso, nem comércio não, viu, irmãos? É que a própria Suzy com a editora falou: olha, já que você está aqui, muita gente queria ter o seu livro, a editora está aqui, nem foi eu que trouxe, tá bom? Mas fiquem tranquilos com isso aí. Ele ficou bastante constrangido. Mas pastor, eu não sou vendedor de livro. Não, ele não é vendedor de livro, ele é o escritor do livro. A editora está aqui. Se você quiser adquirir esse livro, o preço dele normal é R$120, está com desconto de 30%. Vai ser por R$90. Então você vai ali no fundo, você compra, traz o livro e o pastor Rodrigo vai estar aqui. Se você quiser autografado esse livro, você adquira lá e venha aqui à frente.
Os irmãos que compraram o livro do pastor Marcos ou do professor Marcos na terça-feira, os livros estão ali na secretaria, no fundo, vai lá pegar o seu livro. E se alguém ficou na vontade de comprar o livro terça-feira, nós temos alguns exemplares ali também, você pode adquirir. Eu creio que são esses os avisos de hoje. Vamos colocar de pé então, vamos agradecer ao Senhor. Quero chamar aqui o pastor Fernandes para fazer essa oração. Lembrando aos irmãos que sábado nós temos às 15 horas a carreata em todas as nossas congregações. Domingo, às 8 horas da manhã, a gente começa a se reunir no Paço Municipal. E às 9 horas, irmão, tive uma reunião na prefeitura hoje, eles falaram, Paulo, pelo amor de Deus, vou pedir encarecidamente, não saia depois das 9 com a marcha. Então nós vamos 9 horas, precisamos dar início à nossa marcha. E hoje houve uma pequena alteração que não muda quase nada. Eu disse na terça-feira que o nosso culto seria no Espelho d'Água, lá do lado da Câmara Municipal. Porque teria um evento lá no estacionamento onde a gente sempre fez. Mas aquele evento que teria foi cancelado e nós vamos fazer lá embaixo, no estacionamento, onde a gente sempre fez a nossa concentração. Então nós vamos nos reunir ali, vamos sair dali em marcha, retornaremos para lá, teremos o nosso culto e será uma grande bênção na vida de todos aqueles que forem. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, entramos mais uma vez na Tua gloriosa presença, querido Deus, agradecido, meu Senhor, por tudo que temos ouvido e recebido esta noite. Pai, os Teus filhos agora irão para seus lares. Guarda eles debaixo da Tua potente e gloriosas mãos, livrando, Senhor, dos acidentes, dos sequestros, dos roubos. Pai, dê uma noite abençoada a Teu grande rebanho. Queremos louvar o Teu santo nome, Jesus, pela vida do nosso preletor dessa noite, Pai. Que a bênção do grande Deus continue estendida sobre a vida dele, trazendo muito e grandioso conhecimento da grandiosa palavra de Deus para os nossos corações. Senhor, nós te pedimos nessa noite a tua bênção em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Os santos dizem: não saia sem abraçar quem está ao seu lado.